Esse livro é interessante, ele traz vários trabalhos sobre a vida do ser humano no universo, vários questionamentos, né? Ciência é questionar. Se a gente não começar a questionar sobre tudo, sobre como a nossa vida funciona, principalmente sobre como ela está, como é que a gente vai passar a mudar se a gente não entende como a gente chegou até aqui, por que a gente criou essa realidade? Porque muitos não acreditam ainda que é possível criar realidade e elas vivem sobre uma realidade criada por alguém. Porque se há um universo criado, há uma tecnologia criada onde todo mundo desfruta, essa ideia veio de algum lugar, veio de alguém. Quem inventou a lâmpada tentou mais de 1000 vezes e acreditava que aquilo ia funcionar porque na mente dele, no ideário dele, existia um desejo de trazer aquela revelação ao mundo. E como tudo que muda neste mundo o tempo todo é através de um humano, a inteligência artificial está aí mudando a forma de ver a vida sobre tudo que foi desenhado para nós nesse mundo moderno até hoje. O grande questionamento hoje existe a disputa entre qual IA é mais operacional, é mais disruptiva, é mais funcional, é mais acessível, vai coletar um número de dados, mas o que é uma IA, através de que ela opera e por que ela opera. A importância da filosofia é justamente fazer o questionamento. Por quê? Porque nós criamos tudo isso que está aí. Tudo que está funcionando a nosso dispor, ainda que seja desfuncional ao interesse do crescimento humano, que o ser humano precisa desenvolver e através de um conhecimento aplicado, porque não adianta você saber de algo que você não consegue aplicar. Não adianta você entender que a física quântica hoje ela domina o mundo, ela cria realidades, ela desfaz e constrói, e reconstrói o tempo inteiro nessa dinâmica de movimento que é o criador do universo, né? Ele cria o tempo todo, tudo vai se desenvolvendo, se remodelando e avançando. Então, assim, por que as pessoas não conseguem acreditar no poder que elas têm para criar tudo que elas precisam a partir de um foco, a partir de uma intenção, a partir de uma modulação nova, de uma intencionalidade em função daquilo que elas querem ser, viver e criar para o mundo? Porque o ser humano tem dificuldade de entender que o outro é ele é o outro, e as relações vão se interlaçando para que ele consiga entender e ver no outro aquilo que é uma projeção dele, ele possa trazer para a sua vida, refletir sobre aquilo e através da correlação de ideias fazer essa transformação. Porque a gente precisa se transformar para a evolução continuar seguindo o seu fluxo. Antes se pensava de uma forma, hoje já não é mais dessa forma. A ciência cada dia vem se desconstruindo a partir do que vem sendo revelado, principalmente pelo mundo espiritual. Numa relação homem, ser matéria, físico, químico, biológico, existe um ser espiritual, existe uma energia que se move através desse corpo e faz tudo acontecer. A nossa respiração, o ato de respirar e de colocar ar nos nossos pulmões é um ato espiritual antes de ser físico. Porque se nós precisamos disso para que esse corpo viva e esteja funcional, para que o espírito dentro dele possa agir com essa consciência e retornar para o mundo a expressão do que ele desejar, da forma que ele quiser viver e criar, isso é uma relação espiritual, muito além da química. A química do corpo funcionar é como você robotizar a humanidade. Um corpo funcional a partir de uma inteligência artificial criada pelo próprio homem, que é isso que querem tornar, é você robotizar uma máquina hiperpoderosa capaz de criar tudo o que há no universo, porque tudo o que há aqui é que as pessoas vivem muito sem consciência do universo onde elas vivem. Tudo que existe aqui existe porque alguém desejou que fosse assim. E se não foi você que desejou para a sua vida, alguém vai desejar para você. Porque tudo que é criado é a partir desse desejo bem intencionado.
Ainda que você não tenha a sabedoria, a ciência, o conhecimento necessário para aquilo, mas se você sentir dentro do seu coração que você veio com esse poder para criar qualquer coisa, não depende do conhecimento legalizado, de uma escola formal, de alguém que lhe diga, lhe dê um manual, de alguém que diga, não, aqui está certo, aqui está errado. Você vai intencionalmente, instintivamente, dentro do seu ser, que há esse mover dentro de você. Há um Criador nato dentro de você. Deus vive dentro de você. A casa do Espírito que cria tudo é o seu corpo. A morada do Criador que cria a matéria está dentro de você. Não é fora do mundo. Não existe nada que chegue aqui fora de nós e diga, tá, plim, pim, pim, pá. Aconteceu. Não acontece assim. É sempre você, um humano igual a você, ou alguém que você acha que é superior a você, mas ele só tem um pouco mais de conhecimento e habilidades para criar aquilo que ele tem o propósito de fazer. Existe um propósito para tudo nesta terra. Uma pessoa que joga uma semente num tempo adequado, que sabe calcular quanto de chuva aquela semente, aquele tipo de planta de grão vai precisar, em que tempo essa chuva virá, é alguém que tem um conhecimento que talvez aquele engenheiro não tenha para fazer. E está tudo bem, porque essa é a raiz, é a essência da vida. Todo mundo tem a sua capacidade, tem a sua inteligência, tem as suas habilidades. Se não tiver, tem como desenvolver a partir desse fluxo que precisa seguir para que a humanidade viva cada vez melhor e se desenvolvendo e crescendo. Então, o conhecimento, ele cada dia mais, ele está sendo trazido de uma forma reveladora para que as pessoas entendam que ele está em todos os lugares, em todas as pessoas, fazendo e mudando e alterando as realidades o tempo todo. Existem crianças hoje chegando no mundo com conhecimento, com um destravamento, uma habilidade na comunicação e na forma de se expressar sobre assuntos que ele levaria anos dentro de uma academia para desenvolver. Ele está falando simplesmente assim, sem nem ter ido à escola ainda. Então é interessante como o ser humano precisa aprender através de si e do outro, como ele precisa destravar a própria vida e evoluir a partir daquilo que ele deseja e daquilo que lhe dá foco e atenção, para que não seja um objeto de manipulação em outras realidades que estão aí expostas. Porque cada cabeça é um mundo, literalmente. Você vai criar o seu mundo e viver no seu mundo a partir da intenção que você dá, do foco que você coloca, da energia que você aplica naquilo ali. E aquilo ali vai ter energia para aquele ciclo vir e você conseguir materializar. Tem gente que faz isso muito rápido, tem gente que demora um pouco mais. Mas é a partir desse movimento que você faz, que você traz a realidade que você precisa. Eu vou fazer uma aula mais detalhada sobre esse assunto, que eu acho muito interessante e importante esse livro, porque ele vai desde a ciência, a psicologia, a filosofia, a espiritualidade. Ele fala muito, inclusive, de experiência de quase morte, que foi o que eu vivi. Quando eu perdi essa matéria, esse corpo, e senti uma outra realidade pulsante, só por energia do lado de lá, eu pude perceber que o que disseram sobre a não ter vida aqui, perder essa matéria, acabava tudo e não acaba. É importante entender que há muito além do que a gente possa compreender nessa realidade material, que estão criando para nós. O mundo que estão aí, criando para os seres que estão desconectados do seu espírito e daquela condição de criador, eles estão absorvendo mundos que não precisam absorver, estão vivendo vidas que não crescem, não acrescentam em nada a sua evolução e aquilo que ele precisa ser. Estão tirando de dentro desse humano, ser divino, com potencial inimaginável de criar qualquer realidade. Eu já criei várias realidades, hoje devo estar na minha quarta ou quinta realidade. E sei bem o que é você criar e mover o fluxo da sua energia para esse mundo, né? E a cada criação que você faz, a cada mudança de ciclo, a cada frequência que você vai conectando, você vai percebendo que a vida precisa de você, precisa que você viva na sua essência, precisa que você se revele, precisa que você seja feliz, que você sinta todo o pulsar da vida em tudo, em todas as pessoas, em todos os animais, em todas as crianças, em todos os seres inanimados, em tudo que o espiritual coloca ao nosso dispor para essa experiência terrena.
Então, assim, é importante a gente buscar, através do outro, das experiências, das histórias que as pessoas contam, o que aquilo quer revelar para você. Porque Deus, ele no outro revela um pouco da nossa vida. Hoje, a semana passada, eu vivi uma experiência com um mentorado, uma pessoa que eu acompanho já, e eu percebi que aquela vida, aquela frustração, aquele desgaste que ela estava passando foi o mesmo desgaste que eu passei um dia. Só que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. É como se eu tivesse me projetado no tempo, ela estivesse numa condição onde eu estava lá atrás, e hoje eu estou com a experiência, com a bagagem que eu tenho, com tudo que eu desenvolvi dentro do meu ser espiritual, condição de trazer essa pessoa de uma forma mais lúcida, né, mais reflexiva sobre a sua realidade, para que ela não se angustiasse sobre aquilo e pudesse superar com mais tranquilidade. E foi o que aconteceu. Então a vida é muito disso. Deus vai trazer para você muitas experiências que você viveu e que você não tinha a maturidade que tinha para compreender, e hoje Ele vai lhe dar essa maturidade de você entender e poder ajudar através das experiências alheias a outras pessoas, né? Então eu vou, ao longo da semana, contar algumas histórias aqui de conexões que eu fiz com algumas pessoas, o que eu ouvi delas e o que isso me revela enquanto, né, revela para a minha vida, para as circunstâncias que eu vivi, para aquilo que elas disseram, para que as crenças que elas precisaram quebrar dentro de si e criar vidas melhores e serem mais felizes, seres realizados, que é isso que a gente busca aqui, né? Não há nada além de nós, a não ser aquilo que a gente cria para a nossa própria realidade. Cada dia que passa, mais e mais eu vou entendendo isso. Estudo muito sobre isso, né? Não paro de estudar, eu sou inquieta em relação ao conhecimento, mas não o conhecimento enfadonho, aquele que só traz em você uma acúmulo, uma angústia por não ter as respostas corretas, mas sempre que eu leio algo, eu reflito sobre aquilo para que a gente consiga trazer o melhor de nós para o mundo e poder ajudar as pessoas que ainda não conseguiram avançar nessa busca constante de evolução e de libertação dessa vida que às vezes as aflige muito pela dependência emocional, pela dependência econômica, pela carência, pela doença, né? Por aquilo que às vezes elas acham que está fazendo falta e não veem tudo que vem como forma de ensinamento, como forma de crescimento. Porque tudo o que há nesse mundo existe para nos servir. E se não está lhe servindo, você desfrutando e usufruindo, ele está lhe servindo, lhe ensinando. Enquanto você não aprender isso no seu dia a dia, você não vai mudar de fase, você não vai avançar para conseguir chegar nesse ponto de criar a realidade que você deseja. E ela é criada literalmente aplicando, refletindo e aplicando, recebendo, ouvindo e aplicando. Eu amo muito essa arte de ouvir, né? À toa que nós temos 2 ouvidos, uma boca, a arte de ouvir, ser uma boa ouvinte, em conseguir entender o que as pessoas estão falando e trazer isso para a realidade espiritual. Eu acho encantador, porque o Criador eles nos ensina o tempo todo. Quando você começar a ver os seus olhos se abrirem para a realidade da vida, que não é a realidade, para a realidade espiritual, que não é a realidade da vida que você vê, ela é muito maior, tem uma lógica diferente, refletida de uma forma diferente, porque quando você se coloca no lugar do outro e vê aquilo de uma outra forma em sua vida, você entende. E aí você rasga aquele véu e segue, sem aquele apego, sem aquela crença, sem aquilo que te aprisionava, sem aquilo que queria trazer dor para você. E o medo é o principal ponto frágil no ser humano, que não se permite evoluir a partir da própria experiência. Então, que você tenha experiências melhores, que você a cada dia reflita mais sobre a sua vida, principalmente sobre as experiências de aprendizado que vem para você e que você tem resistência de cumprir, de fazer, de se libertar.